do estudo do Livro dos Espíritos, e alguns de vocês devem estar acompanhando esse estudo sequenciado, outros não, né? Às vezes sempre tem gente pela primeira vez, vindo pela primeira vez. E para quem está vindo pela primeira vez, a gente já está aqui na questão 163 do Livro dos Espíritos. Então, isso é um estudo sequenciado que, quando terminar, eu quero dizer o seguinte: o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Aos sábados, aqui nessa casa, a gente estuda o Livro dos Espíritos. Então, começa... ele vai até a questão 1019, que é a última questão do Livro dos Espíritos. Aí, quando termina, na outra reunião, a gente começa de novo. Então, é um processo ininterrupto, né? De estudo, de aprendizado, de reflexões, porque todas as vezes que a gente passa por esse estudo, por essa reflexão, a gente percebe de uma forma diferente, a gente entende de uma maneira diferente. Então, é como a gente diz, a gente não lê duas vezes a mesma página da mesma forma, né? A gente sempre lê de forma diferente, porque cada vez que a gente lê, a gente tem uma percepção diferente, uma forma de enxergar aquela informação diferente, porque a gente também muda. A nossa perspectiva muda todos os dias, né? A nossa condição, o nosso ponto de observação muda em cada momento. Então, o que eu enxergava ontem, eu não enxergo mais hoje. O que eu vou enxergar amanhã é diferente do que eu enxergo hoje, porque a vida não é estática. A vida do espírito, ela é um eterno caminhar. E nessa caminhada, a paisagem se modifica, né? Então, imagine que nós estamos subindo uma escada. Cada degrau que a gente sobe da escada, a paisagem se modifica, não é? Então, estudar a doutrina espírita é um pouco isso. Não só a doutrina espírita, estudar, refletir de uma forma geral, é um pouco isso. Cada degrau que a gente ascende, a gente percebe a paisagem de uma forma diferente, né? Então, estamos aqui, não sei qual é a vez que a gente passa por essa questão 163, mas, por certo, não é a primeira vez, né? Então, a gente está aqui novamente passando por essa questão da perturbação espiritual. E observem que essa parte da perturbação espiritual, especificamente, que a gente vai refletir com vocês na tarde de hoje, ela não é uma perturbação espiritual referente à perturbação espiritual que a gente costuma refletir no primeiro momento. Fulano está perturbado espiritualmente. O assunto de hoje não é essa perturbação espiritual de um espírito que perturba outro espírito, seja encarnado ou não. É a perturbação espiritual que sofre o espírito na volta deste espírito da vida corpórea para a vida espiritual. Ou seja, é a perturbação espiritual pós-morte. Então, esse é a reflexão que cabe ao nosso estudo da tarde de hoje. Nesse capítulo 5, nessa parte segunda do Livro dos Espíritos, o mundo espírita, o mundo dos espíritos, no capítulo 3º, que ele trata da volta do espírito extinta à vida corpórea, à vida espiritual. Entenderam isso aí? Então, estamos situados aonde estamos, então vamos mergulhar nesse assunto que, por certo, nós já passamos muitas vezes. Só que a gente esqueceu, né? Eu estou dizendo que a gente já passou muitas vezes, porque a gente parte de um princípio para estar estudando esse assunto aqui, de que nós somos espíritos. E partindo desse princípio de que nós somos espíritos, eu vou dar uma notícia a vocês aqui, que talvez a maioria já saiba, mas quem não sabe fica sabendo de novo, né? Não é a primeira encarnação que a gente está vivendo. A gente já teve outras encarnações. Então,
ter tido outra encarnação significa dizer que a gente já morreu, ou seja, já desencarnou em outras oportunidades. Então, por certo, a gente já passou por esse estado que a gente vai estudar na tarde de hoje. Tem alguém aqui lembrado disso? Não. Se tiver, vai fugir a regra, porque a gente tem o privilégio do esquecimento. Ninguém se lembra do que foi, do que fez, do que aconteceu. Quando a gente reencarna, a gente apaga, a gente desconecta essas memórias espirituais, né? Então, apesar da gente já ter passado por isso, a gente não se recorda, né? Mas a doutrina espírita vai nos alertar para essa realidade narrada pelos espíritos, que nada mais são do que a voz dos homens que já viveram na Terra. Eles nos informam do mundo espiritual, a realidade em que se encontram, né? Então, só recapitulando rapidamente essa questão do primeiro capítulo, desse capítulo aqui, da volta do espírito extinta à vida corpórea, à vida espiritual. Kardec pergunta sobre a alma após a morte. O que é que sucede à alma no instante da morte? Ou seja, o que é que acontece com a gente quando a gente desencarna, né? Com a gente ou com qualquer outra alma, quando esta desencarna. Volta a ser espírito. Isto é, volta ao mundo dos espíritos, onde se apartará momentaneamente. Né? Então, essa é uma informação muito relevante para quem não tem a fé espírita, porque a gente ter essa informação consola, conforta, esclarece, ameniza a saudade. Porque isso aqui a gente está dizendo o seguinte: o que é que sucede a alguém no momento da morte? A pergunta, em outras palavras, é essa aqui. O que é que está acontecendo com uma pessoa que morreu? O que Kardec pergunta é isso. O que é que sucede à alma? O que é a alma? O espírito encarnado. No instante da morte. O que é a morte? É esse fenômeno que a gente conhece como morte física, morte do corpo. Então, Kardec pergunta aqui: o que é que se sucede com a alma que morre? E os espíritos respondem: volta a ser um espírito. Ou seja, se nós já somos espíritos encarnados, quando morre, você continua sendo espírito, você volta a ser espírito desencarnado. Isso é, volta ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Informação implícita nessa resposta. Nós vivíamos o mundo espiritual. Escolhemos reencarnar, aí viemos pela porta do berço, então nos apartamos da vida do mundo espiritual e passamos a viver a vida da matéria, a vida do corpo. Esgotada essa experiência do corpo, o que é que acontece com a minha alma? Volta a viver o mundo espiritual. Uma realidade que eu me afastei momentaneamente, enquanto vivo este instante na matéria, que é o que nós estamos fazendo aqui. Todos vocês que estão aqui, que eu estou vendo, estão encarnados. Os que eu não estou vendo, estão desencarnados. Então, esses que estão desencarnados estão vivendo o mundo espiritual. E nós, encarnados, estamos vivendo o mundo material. Vocês, desencarnados, que estão procurando uma chance de reencarnar, quando vierem pela porta do berço, vocês vêm para cá viver uma experiência na matéria, viver o mundo material. E a gente, se Deus quiser, vai voltar para o mundo que nós pertencemos definitivamente, que é o mundo espiritual. Viver a vida do espírito. Simples assim. É isso que a gente está colocando aqui, né? É essa realidade que a informação espírita está passando para a gente. Então, a discussão que a gente vai ter aqui é o seguinte: se mais dói quando o espírito passa da condição de encarnado para desencarnado, o espírito sente o quê? Eis a questão que a gente vai estudar na tarde de hoje.
Ele fica perturbado, ele fica feliz, ele fica triste, ele chora, ele ri, ele encontra alguém que já viveu aqui na Terra. Como é isso? Né? É um pouco a realidade que a gente vai estudar aqui na tarde de hoje. Ok, gente? Então vamos continuar caminhando. A alma após a morte conserva a sua individualidade. Outra grande informação, né? Se eu voltasse a ser parte de um todo, eu perderia a minha individualidade. Eu, quando estou encarnado, sou um copo d'água. Aí, quando eu desencarno, eu pego esse copo d'água e jogo no mar. Eu consigo identificar esse copo d'água que foi para o mar? Não, tudo passa a ser água, né? O espírito não. O espírito não volta ao todo universal. O espírito, após o desencarne, conserva a sua individualidade. É isso que ele está dizendo aqui. Sim, jamais a perde. Que seria ele, espírito, se não conservasse essa individualidade? Né? Vocês já estudaram isso nas semanas passadas. Estão lembrados? Eu vou passar rapidinho aqui, mas a gente já estudou nas semanas passadas isso, né? Ou seja, a gente, quando desencarna, volta a ser espírito, e quando volta a ser espírito, a gente conserva a nossa individualidade. São aspectos importantes para a gente ter guardado nessa conceituação espírita, né? Conservamos a nossa individualidade. Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? Como é que ela comprova? Né? Aí Kardec pergunta, os espíritos respondem: continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Outra informação importantíssima. Quando a gente desencarna, a gente continua com determinado fluido que nos é próprio, adquirido na atmosfera do nosso orbe e que guarda a aparência de nossa última encarnação, o nosso perispírito. Por isso que os médiuns, quando estão vendo um espírito desencarnado, eles estão vendo um espírito desencarnado com uma determinada aparência, com um corpo espiritual, com uma camada que dá forma ao espírito. Como é o nome dessa camada? Perispírito. Então, os espíritos nos revelam que, primeiro, quando a gente morre, a gente volta ao mundo espiritual. Segundo, a gente conserva a carne. Então, nós somos corpo, perispírito e espírito. E vamos ficar por aqui para a gente não entrar nas outras camadas. Porque tem outras, mas não vamos discutir agora, não. Né? Corpo, espírito, e ligando o espírito ao corpo, o elemento intermediário. Que elemento intermediário é esse? Perispírito. Então, vamos guardar essa conceituação, corpo e espírito, elemento intermediário que liga o corpo ao espírito, que é o perispírito, porque isso será importante para a gente compreender as sensações que o espírito tem no seu processo de desencarne. Vai ser fundamental a gente compreender que quem morre é o corpo, o espírito continua vivo, mas que dependendo da ligação desse corpo com esse espírito, através do perispírito, maior serão as sensações de sofrimento que esse espírito terá no momento do seu desencarne. Ok, gente? Nós somos o quê? Acordem todos. Nós somos o quê? Espíritos. Estamos o quê? Encarnados. Ligando o meu espírito ao meu corpo, tem um elemento intermediário. Como é o nome desse elemento intermediário? Perispírito. No momento que o corpo morre, dependendo da condição espiritual do meu ser, refletida no meu perispírito, maior será a sensação de sofrimento, de amargura, de dor, de perda do meu espírito em relação ao corpo que padece.
que volta ao laboratório da natureza. Esses são os conceitos básicos. A gente compreendendo isso, a gente vai entender melhor o que a gente vai ver mais adiante. Vamos para frente. A alma nada leva consigo deste mundo. A gente leva alguma coisa, você já viram algum caixão com gaveta? A gente tem brincando, não leva nem os óculos, né? Nem a dentadura, né? O cara pode até levar, porque fica feio aquele corpo ali, né? E o cara fazer o quê com a dentadura de um espírito desencarnado, né? Você quer guardar a sua dentadura? Para quê? A pessoa cabe no corpo do que está indo aí, para que eu quero essa dentadura, né? Já pensou? Antigamente a turma roubava os dentes de ouro, né? Mas vamos para frente. A alma nada leva consigo deste mundo. Resposta dos espíritos: nada. A não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Ou seja, a gente não leva nada desse mundo. Mas tem espíritos que continuam apegados às coisas desse mundo. Assim. Por quê? Porque morreram, mas não desencarnaram. O corpo morre, o espírito sabe que morreu, mas ele não desencarnou. Ele continua preso às coisas da matéria. Meu carro, minha casa, meu tesouro, minhas posses, meu apartamento, meus filhos, minha família, minha mulher, meu isso, meu aquilo outro. Se eu não desapegar, eu vou continuar preso às sensações da matéria, vinculado às coisas que me prendem à terra. E ao contrário também é verdadeiro. A gente às vezes vê um parente que desencarna e a gente não deixa nem o bichinho desencarnar. A gente fica: minha mãe, minha avó, meu tio, meu pai, me ajude, fique comigo. O pobre doido para desencarnar e a gente prendendo ele aqui o tempo todinho, né? Aí reza uma missa, aí faz uma prece, aí o espírito preso, aquela sensação o tempo todo. Né? Então, é os dois laços, são os dois lados. Um lado que se prende à terra e a terra que prende aos céus. Né? A gente compreendendo o mecanismo da vida, a gente deixa aí. Porque a gente vai entender que a morte do corpo é uma experiência da alma humana. Porque a gente entra e sai da carne sem jamais ter saído da vida. A gente compreende que nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre são experiências da alma humana. A gente compreende isso, que faz parte da vida, nascer e desencarnar. Mas a gente nunca sai da vida, porque a vida é perene, é a vida do espírito. A gente compreendendo isso, a gente deixa ir. A gente compreendendo isso, a gente se desapega. A gente compreendendo isso, a gente passa a entender esses mecanismos da evolução do ser de uma outra perspectiva e de uma outra forma, não é? Então vamos mais adiante. Que pensar dos que dizem após a morte a alma retorna ao todo universal? Aquela história, né, do panteísmo e por aí vai. O conjunto dos espíritos não forma um todo, não constitui um mundo completo. Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas não obstante, conservas sempre a tua individualidade. Isso é uma forma de perceber que os espíritos respondem: eu vou retornar ao todo universal. O todo no sentido de que a vida do espírito é o todo universal. Não no aspecto de que eu perco a minha individualidade. É isso que os espíritos estão dizendo aqui, tá? Que prova poderemos ter da individualidade da alma depois da morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, verias. Se não fosseis surdos, ouvirias. Pois que muito a miúde, uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de nós. A gente tem essa prova em todos os momentos, principalmente quando a gente trabalha numa reunião mediúnica.
Quando a gente trabalha numa reunião mediúnica, a gente vê a voz dos espíritos dos homens que já viveram na Terra. São almas diferentes, que falam de coisas diferentes, de sensações e de momentos diferentes. Então, isso é uma prova que a gente tem de que existem espíritos e que continuam vivos após a morte do corpo, não é? É isso que os espíritos nos revelam aqui. Aí, Kardec faz uma observação que eu não vou ler, eu só estou relembrando os conceitos anteriores, tá? Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. É um pouco isso que a gente já conversou aqui. Quem é passageira é a vida do corpo que a gente está vivendo, vestindo, mas a vida do espírito que nós somos, essa é eterna. Eterna porque já fomos criados. Ela não é eterna desde sempre, porque quem é eterno desde sempre é Deus, que não teve começo nem fim. Nós tivemos começo. Nós fomos criados simples e ignorantes. E a partir do momento da criação, a gente não morre mais. Imortal é uma palavra mais apropriada, como nos dizem os espíritos. Mas também cabe que a vida do espírito é que é eterna. Não seria mais exato chamar a vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Essa é antes a felicidade eterna. Mas isto constitui uma questão de palavras. Chame as coisas como quiser, contanto que vos entenda. Eu adoro os espíritos. O espírito não gosta de confusão. Diz, rapaz, você chama do jeito que você quiser. Você entendendo, está valendo. Né? Não, mas não sei o quê. Mas não é isso, não. A gente que não gosta de polêmica, né? A gente adora uma polêmica. Diz, não, mas você não está dizendo isso. Ah, tá certo, eu estou dizendo. Você chame como você quiser chamar. Você entendeu? Entendeu? Então tá bom, tá valendo. Por aí. Então a gente não entra em polêmica com o espírito, não, porque ele não vai perder tempo discutindo com a gente, não. Né? Porque se o rapaz está aí escrito, você entenda do jeito que você quiser entender. A verdade é essa aí. Você aceita, entende, interpreta, da forma que você quiser, do jeito que você quiser chamar. Então, não brigue comigo, não discuta comigo, não. Né? É isso aí. Então, vamos para frente. Né? Aí, separação da alma e do corpo. Vamos lá. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Aí começa a história. Dói quando a alma se separa do corpo, né? Vamos lá, vamos ver. Mais ou menos isso. Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Então, o que ele está dizendo aqui é que, em tese, não tem dor. O corpo, quase sempre, quem sofre é o corpo. Aí, daqui a pouco, a gente entra nas sensações que a alma continua a ter quando desencarna. Daqui a pouco, a gente chega onde mora, pelo amor de Deus, me ajude, eu não aguento mais tanta dor, eu estou sufocado, eu estou com falta de ar, eu estou morrendo. Não, você já morreu, meu irmão. Agora a gente vai apenas dizer como é que é o processo de desenlace, né? Então, a gente vê nas nossas reuniões mediúnicas espíritos que desencarnaram num desabamento, num afogamento, num acidente aéreo, num desastre. Então, o espírito chega naquela sensação de pavor, sentindo todos os reflexos da dor do corpo, mas a alma reflete. Daqui a pouco a gente chega lá, né? Bom, na morte natural, o que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, a morte natural é o esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo, do óleo. A morte de um espírito que desencarna naturalmente é um desenlace. Esgotados os fluidos que prendem o corpo ao espírito, aquele espírito se despreende como se ele estivesse voando. Então, esse desenlace é muito mais sutil, muito mais tranquilo. É o que ele está dizendo aqui. Na morte natural, o que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos. O que é a morte? Esgotamento físico dos órgãos. A morte é isso. O corpo deixa de ter um fluido que circula por ele e ele morre. O ventilador está rodando. Por que o ventilador está rodando?
Porque tem um fluido que está entrando por aquela tomada e está circulando pelo fio e chega no motor do ventilador, que dá vida ao ventilador e o ventilador começa a rodar. Então, eu posso dizer, o ventilador está vivo, porque ele está rodando, né? Se eu tirar o fluido da tomada ali e desligar, o ventilador morre? Morre. Porque deixa de circular no motor dele um fluido. No caso, uma derivação do fluido universal, fluido elétrico. Se deixar de circular um fluido dentro do meu organismo, o fluido vital, o que é que acontece com o meu corpo? Morre. Mas o espírito que está ligado ao corpo através do perispírito se despreende. Entenderam, gente? Entenderam a analogia? Existe um fluido circulando no meu organismo que dá vida ao nosso corpo. Que fluido é esse? O fluido vital. Quem é que tem fluido vital nos seres da natureza? Os homens, os animais e as plantas. Os minerais têm fluido vital? Não. Os minerais não têm fluido vital. Então, quem tem corpo orgânico, os vegetais, os animais e o homem, tem um corpo que tem vida. E esta vida se dá porque a gente tem um fluido vital, que é quem dá vida a meu corpo. Esgotado esse fluido vital, o corpo morre e o espírito se desprende. Não é simples? Pois não. Voltando à questão empregueira, ele diz aqui, a vida orgânica pode animar um corpo sem alma. A vida orgânica? A pergunta é, pode o corpo existir sem alma? A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo ligado à vida orgânica. Essa é a primeira parte. Veja, uma alma pode habitar, a vida orgânica pode existir num corpo, não entendi não, pergunta de novo aí. Pode o corpo existir sem alma? Pode. Aí tem A resposta, a alma não pode habitar um corpo. sem vida. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, Sim, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. isso, A exatamente. segunda parte do filme é da primeira. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma. Pode, mas não tem sentido. A gente vai ver aqui que tem momentos que a alma deixa o corpo antes dele, ainda com ele vivo. A alma já vai embora, porque a vida do corpo é apenas uma vida material. É apenas uma vida material. É o coração que bate, que pulsa, mas o espírito já se desenlaçou. Daqui a pouco ele vai morrer, porque não faz sentido ele continuar, porque o corpo não tem alma. Ele está vivo, mas ele não tem alma. A gente vai chegar aqui quando ele falar desse assunto aqui. Mas os espíritos estão dizendo aqui que pode. Então o espírito já foi. Mas o corpo continua ainda nos estertores da morte. Ainda tem aquele momento que tem vida, mas não tem alma. Mas a gente chega lá. Daqui a pouco a gente volta nisso aí. Então vamos lá. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retinham, ele se desprende. É aquela história. Acabou-se os laços que os prendiam, os que retinham, ela se desprende. Né? A separação se dá instantaneamente por brusca transição. Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Algum momento que diz, eu estou vivo e eu morri. Né? Feito Chicó, né? João Grilo, naquele, que vida danada, eu não sei se eu estou vivo. Então ele pergunta aqui, tem uma demarcação clara desse momento? Não, a alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Esses laços se desatam, não se quebram. Então, o que a gente pode refletir, meus irmãos, é o seguinte. Nós vivíamos no mundo espiritual, ok? Enquanto espíritos.
nós reencarnamos e passamos a ocupar um corpo físico. Não é isso? Passamos um tempo encarnados e depois nós desencarnamos e voltamos ao mundo espiritual. Até os 7 anos de idade se concretiza a encarnação do espírito no corpo físico. Então é natural que crianças até os 7 anos de idade, elas também vivenciem a realidade do mundo espiritual. Porque os laços que prenderão o corpo ao espírito ainda não estão completamente consolidados. Então é natural a gente ver crianças dizendo: eu estou vendo aqui um amiguinho, brigando com amiguinhos imaginários, convivendo com almas do outro mundo, do mundo dos espíritos. Por quê? Porque esse espírito que vivia numa realidade espiritual, ele está consolidando uma encarnação no novo corpo físico. Então, ele vai apagando esses laços do mundo espiritual para consolidar na vida física. Então, é comum a gente ver crianças relatando experiências de estar vendo espíritos. Por quê? Porque ele está vivenciando essa experiência. Da mesma forma que é comum a gente ver almas que estão com esses laços fluídicos se esgotando, relatarem a presença de entes queridos no mundo espiritual. Então, quando a gente vê que um doente, uma pessoa que está próximo de desencarnar, começa a relatar que está vendo fulano, eu estou vendo Beltrano, fulano está aqui, está do meu lado na cama, eu estou vendo ele aqui. É natural, por quê? Porque os laços que o prendem à matéria começam a se desatar. Então, você vive numa realidade espiritual e numa realidade carnal. Então, é essa realidade. É a realidade que todos nós temos no sono físico. Toda noite a gente morre. Já pararam para perceber isso? Por que toda noite a gente morre? Porque toda noite os nossos espíritos se desprendem e vão viver a realidade do espírito. Mas voltam. E quando voltam, se recordam de algumas passagens que vivenciaram no mundo espiritual. E trazem essas lembranças. Algumas não tão nítidas, porque não dá para traduzir o que vocês viram no mundo espiritual com a realidade do mundo material. Por isso que às vezes a gente diz que eu tive um sonho tão doido, eu vi uma coisa tão maluca. Não é uma coisa maluca, aqui é uma coisa de um país que você não conhece. Então, como é que você vai traduzir uma coisa que você nunca viu para dizer agora como é que é? Né? Então, você chega assim e diz: não, já pensou, a gente há 50 anos atrás, eu fui num lugar que estava todo mundo falando com equipamentozinho assim, falava e tirava uma foto, aí o outro via do outro lado. Que negócio doido. Ele estava falando no celular. Mas a gente não conhecia um celular 50 anos atrás. Então, como é que eu vou discutir o que é um celular se eu não conhecia ainda? Então, o mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro, é um mundo mais avançado do que o mundo material. Então, de repente, no mundo espiritual, você está vendo coisas que aqui não chegou ainda. André Luiz relata o aeróbus. Quem já leu o André Luiz, é um ônibus que ele entra e sai andando por cima da terra assim bem alto, uma velocidade enorme e pronto. Aí já pensou, estou dizendo aqui, rapaz, eu não pensei que eu estava nos Jetsons. Eu acordei, entrei no ônibus igual os Jetsons. Os Jetsons, para quem não se lembra, era um desenho animado que tinha um bicho voando no meio da cidade, né? Mais ou menos isso. Porque se vive uma realidade do espírito, né? Então a alma se desprende e passa a viver essa realidade. Então, no momento do torpor da morte, é natural que a alma comece a enxergar essa realidade. Ok, amigos? Vamos em frente. Não vou ler isso aqui agora, não, porque tem um bocado de coisa para a gente ver mais na frente. No momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo aonde vai de novo entrar? Muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que aprendem ao corpo. Entrega, então, todos os esforços para desfazê-los inteiramente, já em parte desprendida da matéria. Vê o futuro desdobrar-se diante de si
e goza por antecipação do estado de espírito. Ou seja, a alma vai percebendo que está chegando o momento e vai orando para que se desfaçam aqueles laços, no caso das almas que já compreendem esse mecanismo do desencarne, né? Nem sempre é assim para todas as almas. Que, diga-se de passagem, meus irmãos, a gente vai ver aqui que não há desencarne igual para ninguém. A gente não pode afirmar que tem um roteiro de bolo, uma sequência a ser seguida, que todo mundo vai se desencarnar assim. Ah, você deita, fecha os olhos, abre os olhos, estica a mão. Não tem essa realidade igual para ninguém. Cada desencarne é um desencarne. Cada um vai contemplar a sua realidade. Porque a realidade espiritual de todos nós são realidades diferentes. As almas que nos acompanham são almas diferentes. Os nossos afetos são afetos diferentes. As nossas cobranças e cobradores são cobradores diferentes. As nossas culpas, os nossos medos, os nossos apegos são culpas, são medos, são apegos diferentes. Então, todas essas variáveis entram nessa contabilidade nesse momento do desencarne. Então, tudo isso entra nesse balanço. Então, a gente está falando aqui, regra geral, é mais ou menos assim. Mas particularidades, detalhes, é com o Roberto Carlos, que canta para cada um de vocês aí, né? Então, o detalhe, o particularismo, aí não dá para Edmundo chegar aqui e dizer, não, você vai desencarnar, você vai fechar os olhos, vai aparecer um túnel branco, um senhor de barba branca vai sorrir para você. Sei lá, qual é a tua realidade espiritual? Qual é o momento que você está vivendo nessa situação, né? A gente vai trabalhar para desapegar-se aqui, para a gente ter um desenlace tranquilo aqui, para que quando a gente chegue do outro lado, a gente agradeça a Deus o corpo que nos serviu, olhe para frente e siga adiante a vida do espírito. É isso que a gente está estudando aqui para fazer. Aprendendo com as dores daqueles que desencarnaram e que relataram antes de nós. Essa é que é a realidade, né? Vamos em frente. Perturbação espiritual. Vamos entrar agora no tema da tarde de hoje. Perturbação espiritual. Feito todos esses preâmbulos, a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo. Olha aí. Eu fecho os olhos na carne, abro os olhos no mundo espiritual, eu tenho consciência de mim mesmo. Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Passa algum tempo em estado de perturbação. Aí você vai perguntar, quanto tempo é? Aí o Espírito também, Kardec perguntou também. Então, a separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos. Kardec perguntou, a gente acabou de dizer. Cada um é cada um carrega seu pacote, né? O pacote de ninguém é igual ao pacote do outro. Então, cada um tem o seu haver, digamos assim, né? Não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois se libertou da matéria. Até o microfone agora retorce aqui. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente. Ou seja, um espírito puro, que já se desprendeu da matéria. Espírito puro não, que não tem espírito puro aqui não. Espírito puro é Jesus. Um espírito mais elevado, que já tem consciência da sua realidade. Esse já se reconhece, eu desencarnei. Chega no espelho, olha, não vê corpos, fui. Né? Então, é uma realidade, né? Percebe essa realidade, né? Pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Se libertou da matéria antes que se cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Por quê? Porque é o homem carnal. É o homem que está preso à matéria. É isso que os espíritos estão nos ensinando, não é? O conhecimento do espiritismo, olha a nossa chance aí, gente. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração
mais ou menos longa da perturbação, o conhecimento disso que a gente está estudando exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação. Influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são que maior influência exercem. Então, o fato de ser espírita somente não quer dizer que a gente não vai se perturbar. O que vai aliviar a nossa conta é a prática do bem e a consciência pura. A consciência tranquila são o que exercem e influenciam a nossa jornada. Quando a gente vai sair de férias de uma empresa, do trabalho, se a gente deixar a casa toda arrumada, a gente vai gozar as férias com tranquilidade. Mas se a gente deixar cheio de complicação, de dificuldade, de telefone tocando, vão ligar para você nas férias, vão lhe perturbar, fulano, tu deixaste aqui esse relatório, cadê a senha? Como é que faz para mudar esse negócio aqui? Aquele relatório que ficasse de mandar, cadê? Tu não vai ter paz. Então a vida da gente na carne é deixar a casa arrumada, deixar as coisas encaminhadas, deixar as coisas tranquilas. Senão a gente vai estar desencarnado, aí está o filho chorando, mas rapaz, se papai tivesse aqui, eu queria tanto que papai ficasse, para poder ajudar a resolver aquele negócio. Onde é que está aquele negócio? Pronto. Você não desencarnou, não desapegou-se dos laços da matéria. Quem fica do lado de cá fica só, rapaz, vem cá, me ajuda aqui, me inspira, me socorre, me acode e tal. Eu disse, rapaz, não dá não, deixa eu ir embora. É como tem uma passagem de André Luiz, que numa reunião mediúnica o espírito chega e pede para falar com a mãe, que já desencarnou. Aí André Luiz fala, rapaz, vamos falar com o mentor aí, para ver se a mãe dela pode vir aqui atender a criatura aqui. Aí o mentor faz, rapaz, não vai dar não. A mãe poderia até vir, mas não vai dar não. Porque, por dois motivos. Primeiro, que ela precisa aprender a desenvolver-se com as suas próprias pernas, e segundo, que a mãe precisa desencarnar. Precisa ter o mérito de descansar. Ela já fez a parte dela enquanto estava na Terra. Agora a filha precisa crescer e assumir suas responsabilidades, e a mãe precisa desencarnar, precisa cuidar de outra realidade. É mais ou menos isso. A gente não pode ficar naquele preso a essa situação eternamente. É isso que os espíritos nos ensinam, né? Então, a prática do bem e a consciência tranquila são o maior bem que a gente pode fazer por nós, para influenciar no nosso processo de passamento, né? Por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesmo. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria, que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Ou seja, vai voltando pouco a pouco. Não é comum nas reuniões, não é raro, diga-se de passagem, nas reuniões mediúnicas, a gente atender determinados espíritos que não sabem que desencarnaram, que acham que ainda estão na carne. E, às vezes, quando a gente esclarece, a gente também não pode dizer, meu amigo, você morreu. Não dá para dizer assim. A gente diz, esclarece, a gente diz que ele não está morto, que ele está falando com a gente consola. A gente diz, olha, você está passando, é um sonho que você está vivendo, é um sonho. Quando você despertar, você vai acordar, você vai ver uma outra realidade, porque não adianta a gente também chocar. Mas os espíritos dizem que gostariam muito de ter sido esclarecidos antes. E é um pouco isso que a gente está fazendo aqui. A gente está tomando conhecimento antes, para a gente não ter surpresa quando chegar na pátria espiritual. É como chega Chico Xavier e pergunta para Emmanuel, faz, Emmanuel, qual é a situação do espírita, a reação do espírita, quando chega na pátria espiritual? Aí Emmanuel diz, meu filho, é de espanto. Mas por quê? Porque ele abre os olhos assim e fala, mas rapaz, não é que é verdade? Então, é um pouco por aí. A gente está estudando aqui, a gente está vendo essa realidade, a gente está tomando conhecimento, mas quando abrir os olhos na parte espiritual, a gente vai fazer o quê?
Mas, rapaz, é de verdade, é na vera. São as leis naturais que fazem parte da nossa vida, né? Então, muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. É variável. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. A gente encontra com espíritos nas reuniões mediúnicas que estão há séculos, muitos séculos, presos às sensações da matéria, mergulhados em vales, desligados de realidades espirituais que desencarnaram há muito tempo atrás. A gente encontra essas realidades, a gente sabe dessas realidades, não é? Então, varia de acordo com a condição que cada um tem. Eu não sei os crimes que cada um cometeu. Tem almas que cometeram grandes crimes na história da humanidade. Guerreiros do século médio, da Idade Média, almas que fizeram atrocidades. E essas almas se escondem atrás de suas dores, atrás de suas dificuldades, de seus pormenores, e vivem em regiões muito densas, presas a determinadas situações. E hoje a gente ouve falar de transição planetária. Então, na transição planetária de hoje, o que está acontecendo é que estas almas, que estão presas há muitos séculos, em muitas culpas, em muitas dificuldades, em muitas dores, elas necessitarão sair de onde estão. E estão vindo para ter, talvez, uma última oportunidade na Terra, para regenerar os seus corpos espirituais ainda muito materializados. Não somos nós, graças a Deus, nós estamos aqui, em outro patamar, em outra condição evolutiva. Mas nós estamos falando de almas que já viveram na crosta terrestre e que têm responsabilidades hediondas diante das leis de Deus. E nós, espíritas, hoje, sabemos dessas realidades e essas almas chegam nas nossas reuniões mediúnicas para serem encaminhadas. Não é porque a gente é melhor do que ninguém, é porque os médiuns têm determinadas condições, como fluidos vitalizados, para ajudar a desprender essas almas. É por isso que precisam da gente. Porque a gente está encarnado. Então, o médium encarnado fornece o fluido animalizado para ajudar no resgate dessas almas. Senão, o mundo espiritual não precisava da gente. Então, é um processo de evolução coletivo. O orbe não evolui só. O orbe evolui no conjunto das almas que estão encarnadas aqui. Não é? Então, é um pouco isso que a gente está estudando, né? Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificam com o estado futuro que os aguardava, são os que, em menos longa, ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Aquele que já desperta e já entendeu a realidade que o aguarda, né? Aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais de acordo com os caracteres do indivíduo e principalmente com o gênero de morte. Nos casos de morte violenta, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não está. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se acha separado dele. Né? Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe porque elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Então, lembrar daquela história que eu falei no começo, corpo, espírito, elemento intermediário perispírito, semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Se você perguntar qual é a fórmula exata que demora essa perturbação, é muito relativa. Porque a gente não sabe o amor dos entes queridos que intercedem por essas almas que sofrem.
A gente não sabe quantos bônus horas podem ser investidos nos resgates de almas que perecem e que padecem as suas dores. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, gente? O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: uma alma que parte pela porta do suicídio. A porta do suicídio é um desencarne de uma alma que tinha uma previsão de passar 70, 80 anos encarnados. Então ela vinha com um tanque de combustível que deixaria o corpo físico ligado ao espírito com uma força suficiente para desempenhar sua encarnação durante 70 anos. Só que quando eu tinha 25, eu cortei, puf, fui embora. No tanque de combustível ficou 45 anos de combustível para ser gasto. Como é que eu vou gastar essa energia? Talvez eu tenha contrariado uma lei de Deus de ter partido antes do tempo. Então, talvez essa força de desprender o corpo do espírito não seja tênue. É uma força que você não consegue. O espírito não consegue se desprender do corpo. Porque eu tinha muita força vital presente. Então, essa força eu não consigo desprender. Então, se o corpo morreu, o espírito pode continuar sentindo as sensações do corpo que padece. Por quê? Porque não desapegou, porque não desenlaçou, porque ainda tem uma força que o prende. É o que está sendo dito aqui. Mas eu não posso dizer que essa força vai durar 45 anos. Por quê? Porque uma mãe, uma avó, um irmão, um pai, um querido, um amigo pode dizer: não, eu vou beneficiar essa alma. Está aqui 1000 bônus horas, me ajude aí, eu vou libertar essa alma. E nos tribunais de Deus existem tantos recursos que a gente consegue libertar. E a gente chega nas nossas reuniões mediúnicas com diversos suicidas se desprendendo dessas sensações. Então, eu não posso chegar e dizer: todo suicida vai passar não sei quanto tempo. Não. O amor cobre a multidão de pecados desde sempre. O amor está presente em todas as realidades, em todos os corações. A gente não pode dimensionar o que o amor é capaz de fazer. Se na Terra, nos tribunais humanos, há recursos que a gente nem imagina, e que me ensinem aqui os advogados presentes, imagine nos tribunais superiores de Deus a quantidade de recursos que não existem. Falhamos na nossa encarnação, falimos, tivemos dificuldades, sim, partimos pela porta de uma forma equivocada, sim, mas somos filhos de Deus. Está aí o arrependimento, está aí o amor de Deus capaz de superar tudo isso. A gente está aprendendo aqui as dores possíveis, mas a gente está falando aqui do amor de Deus, que a gente não consegue mensurar. Quem sou eu para dizer aqui que o amor de Deus é grande, é pequeno, é possível ou é impossível? Quem sou eu para estar dizendo um negócio desse? Estão entendendo, meus irmãos? Então é por isso que eu afirmo: não há desencarne igual para ninguém, porque a gente não conhece a capacidade do amor de ninguém e do amor que está envolvido na vida de ninguém. Eu não posso me atrever a dizer o que é que vai ser possível para aquela alma. Como é que eu vou dizer um negócio desse? Baseado em quê? Quem sou eu para estar conhecendo a realidade do mundo de Deus? Não dá, né, meus irmãos? A gente tem que ter essa compreensão. E a doutrina espírita, ela é consoladora, eminentemente consoladora, porque o amor sempre cobriu a multidão de pecados, né? Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, porque pensa, porque vê, porque ouve, tem a sensação de não estar morto, mas lhe aumenta a ilusão o fato de se ver com um corpo semelhante na forma ao precedente.
Ele está vendo o seu corpo espiritual. Fala, como é que eu morri? Se eu estou vendo aqui. Mas às vezes tem uns que ficam bravos. Rapaz, eu estou morri mesmo. Eu estou aqui falando por uma mulher, eu não sou mulher. Às vezes o médium recebe um espírito e o espírito fica bravo, chateado. Fala, eu sou homem, eu sou macho. E eu estou aqui falando com uma mulher. Que conversa é essa? Aí é que aumenta a perturbação, sem entender o que é que está acontecendo ali, né? Mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Julga o sólido e compacto como o primeiro, e quando se lhe chama a atenção para este ponto, admira-se não poder palpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos, inexperientes, que não creem dormir. E que tem sono por sinônimo de suspensão das faculdades. Ou seja, são sensações que a alma humana está aprendendo como conviver com elas, né? É um pouco isso o que a gente vai engatinhando para começar a ter dúvida. Que eu digo, muito brincando, muito isso, né? Olha, toda vez que a gente estuda, a gente se aproxima das dúvidas que a gente vai ter. Porque não dá para a gente conhecer a realidade do mundo espiritual. É tão amplo que a gente está engatinhando, né? A gente está engateando com essas realidades aí, né? Ora, como penso livremente e veem, julga naturalmente que não dormem. Certos espíritos revelam essa particularidade, se bem que a morte não lhes tenha sobrevindo inopinadamente. Todavia, sempre mais generalizada se apresenta entre os que, embora doentes, não pensavam em morrer. Observa-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterramento, como se fora de um estranho, falando desse ato como de uma coisa que não lhe diz respeito, até o momento em que compreende a verdade. Também já presenciei várias cenas de espíritos que não sabem que morreram assistindo o filme do seu próprio sepultamento. E ele se assusta, ele vai, rapaz, sou eu, né? Sou eu que estou ali? Eu não acredito que sou eu que estou ali. Ele toma um susto, ele fica perplexo diante dessa realidade. Agora, a espiritualidade superior permitir que aquele espírito assista aquele filme não é para todos os espíritos. A espiritualidade sabe calibrar o que cada um tem condições de perceber pela sua maturidade, pela sua evolução espiritual. Se ele não tiver condições, a espiritualidade vai fazer o quê? Bota ele para dormir. Bota ele para dormir, se distrai dos laços, se recupera fluidicamente e depois a informação vai sendo esclarecida. Tudo depende da condição evolutiva, moral de cada ser. Eu posso chegar aqui e contar a mesma história para todo mundo da mesma maneira? Não posso, porque cada um tem uma condição evolutiva, moral, uma força psíquica para entender aquela informação. 4, 5 irmãos têm o mesmo pai e a mesma mãe. Eu posso dizer para todos eles a mesma notícia? Tem uns que vão entender de um jeito, tem outro que vai entender de outro, tem outro que não quer entender, tem outro que não quer falar. Porque é a condição de cada um. Então, imagine que o mundo espiritual é a mesma coisa. Não dá para você tratar espíritos diferentes de maneira igual. Você tem a mesma realidade. Mas aos poucos é que você vai revelando de acordo com a capacidade de cada um de absorver tudo aquilo ali, né? Pois não. Em caso de um acidente em que ocorre a morte cerebral. Sim. Então, a pessoa fica na UTI, eu vi até agora, que é aquele artista famoso, Alain Delon, está morando na Suíça, e a lei da Suíça permite. Ele quer praticar a eutanásia em si, ele próprio. E tem outros que morrem em casa, criados, seus entes queridos, deve ter outros espíritos que foram antes, e pode ser que venham dar uma explicação para ele, olha, meu irmão, vamos lá, estamos aqui. Ele que fica na UTI somente com vive. Por quê, né? E o cérebro morto. Por quê? Por que ele está preso a isso? Eu também não sei. Porque, na verdade, eu não sei por que aquele espírito está preso àquela matéria. Eu não sei as provas que aquele espírito carrega. Eu não sei por que esse espírito resolveu passar
5 anos, 10 anos, 20 anos, numa vida cerebral. E o espírito preso àquilo ali. Pode ser que esta prova, para esta alma, signifique uma libertação deste corpo físico, expurgando males do seu ser espiritual, através do seu perispírito, que eu não posso explicar. Mas os mecanismos de Deus têm leis que permitem que isso aconteça. Porque se Deus quisesse, ele desligava. Agora, só rapidamente, para a gente não perder, não terminar aqui a história. O corpo é o expurgo da alma. O corpo é o expurgo da alma. Uma alma só se desvincula, se liberta dos males que cometeu ao longo de suas jornadas através do corpo, passando pelo perispírito numa nova encarnação. Porque se fosse assim, a gente expurgava tudo no mundo espiritual. Mas a gente precisa passar por uma nova encarnação para expurgar os males que acometem aquele espírito através desse perispírito maculado. 5 anos, 10 anos, 15 anos de uma vida cerebral e de um espírito preso a esta encarnação pode servir para expurgar males dessa alma que a gente não conhece. Um dia a gente vai saber explicar por quê. E pode ser que não seja da última encarnação, não, nem da penúltima. Mas pode ser que seja de uma da Idade Média. Que o caba diz, bicho, eu agora vou precisar recuperar aquele cidadão que eu fiz isso, aquilo outro, mas eu agora tenho condições de pagar. Eu vou passar 20 anos preso na UTI. Eu não estou dizendo que foi assim. Eu estou dizendo que os mecanismos das leis de Deus permitem situações que a gente está muito longe de compreender. Mas, por certo, a fé em Deus e a certeza da sua justiça nos consola. Porque se eu confio em Deus, se eu tenho certeza que as suas leis são de amor e de evolução, seja o que for que ele esteja planejando, eu estou nas mãos dele. Não tem problema nenhum. Até aqui nos ajudou o Senhor. Não é agora que ele vai nos abandonar, digamos assim. Quando a gente acredita em Deus, quando a gente tem fé, quando a gente tem a certeza do porvir, a esperança do porvir, está tudo certo. O que são 5 anos, 10 anos, 15 anos, diante da eternidade. Né? Eu não estou aqui fazendo uma reflexão dizendo que é para todo mundo sofrer. Não é isso. Porque eu não sei a condição de cada alma. Porque cada alma é que escolhe o seu processo de depuração. Estas almas escolheram, estão passando porque Deus permitiu. E se Deus quiser, vai vencer todo mundo. E um dia, no mundo espiritual, eles vão entender. E nós também vamos entender por que essa realidade, né? A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam a proporção que ele dá da sua situação se compenetra. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem, ao mesmo tempo, nem sempre tornam-se a ver-se logo, presas da perturbação que se lhe segue à morte. Cada um vai para o seu lado, ou só se preocupa com o que lhe interessa. A gente está dizendo aqui, morreu todo mundo na mesma hora, no mesmo momento. Cada um tem o seu desencarne da sua forma, da sua maneira. Né? Então, meus irmãos, vamos ficando por aqui, por causa da hora que já foi. O assunto é longo, como tudo na doutrina espírita é longo, é reflexivo e nos permite aprender, compreender e estudar cada vez mais. Mas a gente não perca jamais, digamos assim, a perspectiva de que o amor de Deus está acima de tudo. Né? É compreender os mecanismos da vida, é compreender os mecanismos da evolução e nos desprendermos da matéria enquanto estamos na matéria. Né? Essa é que é a lição que os Espíritos nos dão. Né? Então, vamos elevar o coração, os nossos pensamentos ao alto, pensar no nosso Mestre Jesus, agradecer pela oportunidade do estudo,